Agora vamos seguindo com muita gratidão nesse dia lindo, Dia Mundial de Ação de Graças. E a gente já está se aproximando também de uma época linda, essa época que transformou a história da humanidade, que é o Natal de Jesus, né? Natal chegando e aí a gente vê também oportunidade de fazer coisas para encantar, para presentear. E por que não até vender, né? A gente vai aprender agora a fazer cupcake no pote e dá para você fazer verde e vermelho, tá? É para vender bem nessa época de final de ano ou até mesmo, como eu disse, presentear e até enfeitar a ceia de Natal. A chefe Andréa Rangel tá via Skype e vai nos ensinar. Tudo bom, Déia? Tudo bom, Cláudia? E você, querida? Tudo jóia. Andréa Rangel tá lá no Insta como Déia Cakes. Você pode olhar lá porque ela faz um monte de coisa maravilhosa, tá? Déia, deixa eu ver como é que é esse cupcake do pote. É esse que fica listadinho? Olha, deixa eu pegar aqui pra você. A gente coloca em vidrinhos. Olha que graça, gente. Uma tinha, Cláudia. Lindo! Eu dei a sugestão também de cupcake na taça para você servir na noite de Natal na sua casa. Uma graça, eu amei. E essa mesma massa, Cláudia, a gente pode fazer na assadeira grande e fazer potes grandes também, ó. Aham. Nossa, ela é uma massa show, super muito legal. Joia. Eu faço linda para sua casa, super bacana. Arrasou, mandou muito bem, gostei. Vocês viram que lindo? Pode começar. Então vamos lá. Primeira etapa aqui do nosso bolo no pote, o que nós vamos fazer no cupcake no pote? Nós vamos separar os secos e colocar... Caiu o seu Skype, será? Puxa, ficou tudo preto de repente? Acho que caiu, né, produção? Caiu. Bom, vamos tentar fazer a reconexão com a Andréa Rangel? Que aí você pega. Nesse meio tempo, deixa eu já passar pra você os ingredientes, porque aí você já anota aí pra fazer seu caderninho de receita, tá? Se a ficha tivesse aqui, né? Tá, vem cá. Venha cá. Apareça na televisão, joga um beijo pra sua mãe. Olha lá, viu? É esse, né, Tó? Esse aqui. Obrigada. Então, você vai anotar aí. Pra massa, você vai precisar de 2 xícaras de açúcar, 2 de farinha. 2 de açúcar, 2 de farinha. 1 colher de sopa de fermento, 1 pacote de gelatina de morango, 1 pacote de gelatina de limão, 1 colherinha de café de corante verde e no outro o corante amarelo, tá? Aí você vai precisar para a parte líquida 4 ovos. Falei muito rápido? Depois a gente vai colocar aí. Faz um rascunhão para depois você só ir consertando. Para massa, 2 de açúcar, 2 de farinha, 1 colher de fermento, 1 pacote de gelatina de morango de limão e 1 colherinha de café de corante verde e outra de corante vermelho. Aí na parte líquida, 4 ovos, meio copo de óleo de milho, 1 pacote de gelatina, 1 copo de iogurte natural e meio de leite. Tá aí a massa. Agora para a parte líquida, 4 ovos, meio copo de óleo de milho, 1 pacote de gelatina, 1 copo de iogurte natural e meio copo de leite, tá? Depois eu falo os ingredientes do recheio e da cobertura, segura aí. Enquanto a produção tá conectando a Andréa Rangel, vamos continuar com a Andréa. A Andréa Rangel voltou, o seu Skype sumiu aqui pra gente, Andréa, mas não tem problema não. Vamos lá, o que você fez aí que a gente perdeu? Não, então, a única coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, Cláudia. Eu misturei toda a parte seca, que é a farinha, o açúcar e o fermento. Vou até colocar o fermento agora, num recipiente. Tá. Então aqui vai colocar toda a parte seca, certo? Aqui no liquidificador, eu bati os ovos, deixei eles emulsionarem pelo menos uns 10 minutos. Depois eu coloquei o óleo, o leite, o iogurte. E agora eu vou deixar para colocar agora a gelatina para saborizar essa massa. Então, a sugestão, Cláudia, é que nessa receita você pode fazer ou a receita inteira de uma cor só, ou essa receita dividida em 2 cores. Uma metade vermelha de morango e a outra metade de limão. E aqui a colherzinha do corante, porque somente a gelatina, ela não dá uma cor muito forte no bolo, tá? Então a gente coloca um pouquinho de corante para ficar um pouquinho mais forte esta cor, tá bom? Tá.
Eu vou bater rapidinho e já vou fazer a mistura da massa. Quando você bate, eu vou reforçar aqui os líquidos. Pode bater. Então, gente, a parte que eu falei massa era a parte da massa, a parte seca, tá? E aí os líquidos, que é o que a Andréia tá batendo no liquidificador, você vai usar 4 ovos, que ela falou bater 10 minutos para ficar bem batido. Meio copo de óleo de milho, 1 pacote de gelatina, 1 copo de iogurte natural e meio copo de leite. Ela ainda colocou um pouquinho de corante ali, por isso é que tá ficando esse verde lindo. Tá muito bom. Ainda. Se você colocar mais corante, ele fica mais verdinho. Então, bati tudo, toda a parte líquida. Vou colocar num outro recipiente, tá? E aí, vou colocar devagarzinho essa mistura da farinha, com o açúcar e o fermento. Se você quiser fazer uma batedeira, também pode. Eu gosto de dar essa opção do liquidificador, porque às vezes a pessoa não tem uma batedeira. Ai, não vou poder fazer para vender, ai, não vou poder fazer para minha família. Pode sim, dá para fazer dessa forma que fica maravilhoso. Tá. Eu não gosto de colocar a farinha no liquidificador, porque tem liquidificadores que são um pouquinho fraquinhos. E o que pode acontecer é quebrar o liquidificador. E por outro lado, a gente pode desenvolver um pouco do glúten, aí a sua massa vai ficar um pouquinho elástica, né? Então, se você fizer dessa maneira, você consegue fazer uma boa quantidade, a massa fica maravilhosa e você pode distribuir tanto nas forminhas de cupcake, como a gente vai fazer agora, quanto numa assadeira comum. Tá. Agora, para eu fazer o de morango, ou seja, o vermelho, eu faço igualzinho, só que na parte líquida, ao invés de colocar a gelatina de limão e o corante verde, eu coloco a gelatina de morango ou framboesa e o corante vermelho. É isso? Perfeito, isso mesmo, Cláudia. Tá. E aí, ele vai ficar com 2 cores, né? Se você quiser fazer só verde, pode fazer também. Mas para brincar com essas cores de Natal, é muito legal você fazer as 2 cores, né? Ó, eu pego uma conchinha e coloco 1/3 da quantidade dentro da forminha, porque esse bolinho ele vai crescer bastante. Aliás, é uma receita, Cláudia, super rentável, porque ela rende muitos bolinhos, muitos bolinhos. E eu aconselho assim, se você quiser fazer um dia só os verdinhos, outro dia só os vermelhinhos, você tira do papelzinho e congela em saquinhos. Ó, só para que vocês vejam a quantidade que eu coloquei, ó. Tá. Tá bom? E aí vai pro forno, 180 graus, por aproximadamente uns 25 minutos. E ele vai subir e vai ficar maravilhoso. Tá. Então a massa tá ok. Agora, no pote que você fez de camada, você colocou uma camada vermelha, uma camada branca e uma camada verde, né? Como é que é esse creme que você fez aí? Então, esse creme é o seguinte. A gente vai pegar uma panela, vamos colocar leite. Meio litro de leite, né? Meio litro de leite. 3 colheres de sopa de açúcar. Tá. 1 colher de sopa de amido de milho. Você pode dissolver esse amido um pouquinho no leite, tá? E o mais legal dessa receita, que geralmente esses cremes, a gente coloca a gema separada. Nesse caso aqui, não, a gente vai colocar o ovo inteiro aqui. E ele fica um creme, Cláudia, muito acetinado, muito saboroso. Ele lembra um pouquinho o creme de confeiteiro, né? Mas o creme de confeiteiro, se eu não me engano, leva mais ovos, né? Ovos, e nesse aqui a gente coloca também um pouquinho de leite condensado, que já estava misturado no meu... Tá? Como a gente estava aqui, eu precisava de um pouquinho mais de tempo, eu já misturei. Então o leite está misturado junto com o leite condensado, o ovo, o açúcar e o amido. Isso vai ao forno até ficar um creme espesso, dessa maneira. Olha só. Olha que show. Então, uma lata de leite condensado, 1 colher de sopa de amido de milho, 1 ovo, meio litro de leite,
1 colher de sopa de baunilha, 3 colheres de sopa de açúcar e depois 250 gramas de chantilly batido fresco, tá certo? Então, isso mesmo, o chantilly batido, ele vai entrar no creme agora. Se você quiser utilizar esse creme, somente ele já é extremamente maravilhoso, tá? Mas para dar uma leveza, para a gente poder fazer esses bolinhos no pote, eu gosto de misturar um pouquinho de chantilly, tá? Esse aqui, no caso, é um chantilly fresco. Eu bati ele num ponto de chantilly mole, ou seja, é aquele chantilly que você bate e ele fica ainda molinho quando ele tá no pico da batedeira. Porque se bater ele demais, ele vira uma manteiga, né? O chantilly, o chantilly mesmo que a gente compra no mercado. Tá. Enquanto você vai misturando, quais são os segredos para quem quer trabalhar bolo no pote, hein? Validade, embalagem? Olha, ele é um bolo que você tem que fazer de véspera. Ele tem uma validade de 5 dias, porque eu não vou molhar esse bolinho. Essa massa é tão saborosa e tão úmida que você não precisa molhar, tá? Então, 5 dias, de preferência, tirou da geladeira, coloca num pote hermético e leva para o seu cliente. Tá joia. Você vai mostrar pra gente a montagem, Andréia? Vou mostrar. Então vamos lá. Então tá bom. Aqui eu tenho um saco de confeitar, gente, isso é uma dica muito legal, colocar num potinho para você encaixar e não sujar a sua mão. Então a gente coloca o creme dentro desse saco de confeitar, para que você, na hora que coloca esse creme, fique bem bonitinho o seu bolinho no pote. Eu já separei aqui rodelinhas, eu tirei a parte de cima e tirei a parte de baixo bem direitinho do cupcake, para que ele fique sempre mais queimadinho, tá bom? E também fiz em assadeiras. E para fazer esse grande, a gente precisa de um cortador e cortar essas rodelinhas para poder colocar no vidro, tá bom? Tá. Mas nos potinhos que são desse tamanho, que são aproximadamente de 150, 200 gramas, esse tamanho tá perfeito. Então, eu tiro aqui o creme. Primeira etapa, eu coloco lá no fundo do vidro, tá? Aí eu venho com a primeira parte, que é a minha primeira rodelinha, delicadamente eu coloco no fundo. Ó. Na sequência, eu venho com outro creminho e vou alternando as cores, que é para ficar bem bonito. Então, eu coloco a segunda corzinha do bolo. Tá joia. Ele começa a ficar bem divertido. Maravilhoso. Gente, vou passar os contatos da Andréia enquanto ela vai finalizando. No Instagram é Dea Cakes, segue lá. Ela também faz bolos de pasta americana, bolos decorados lindíssimos, tá? Todo tipo de doce. Dea Cakes, inclusive, você pode já encomendar pro final do ano. No Facebook é Andréia Rangel Bolos Artísticos, Andréia Rangel Bolos Artísticos. E você liga no 11 ou manda mensagem 11 99645 6515 para fazer sua encomenda pelo WhatsApp ou falar com ela sobre cursos. Muito bonito, muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço, Cláudia. Show. Um beijo para vocês. Beijo, tchau, tchau. Lindo, né, gente? Todo verde e vermelho.